agora nós vamos entrar num assunto polêmico, um assunto sério, um assunto triste, mas que faz parte da nossa vida. A hora da morte. Capa da revista Veja, eu decido meu fim. Agora os médicos brasileiros são orientados a reconhecer a vontade dos pacientes terminais. A decisão de interromper os tratamentos torna-se menos dolorosa. Tem vários casos aqui que a reportagem da Veja vem trazendo, mas o caso da Sônia Maria, ela tem 66 anos e ela diz assim: fiz o meu testamento vital há 2 anos. Tomei essa decisão depois de ter perdido meus pais e meu marido vítimas de doenças que exigiram cuidados médicos por longos períodos. Acompanhei o sofrimento de cada um deles de perto. Eu sabia que se sentiam mais acolhidos em casa, por isso optei por interná-los somente quando se tornou realmente inviável cuidar deles em casa. Então, a Sônia, ela perdeu os pais e o marido em situação de muita dificuldade. E ela decidiu que o fim dela não vai ser esse. Ela já fez um testamento em vida, deixando com a médica particular dela, uma médica de confiança dela, que ela não quer ficar sofrendo assim. Se for para ela ficar dependendo de aparelhos para sobreviver, ficar vegetando numa cama, ela prefere que desligue os aparelhos. E você, o que você acha? A revista Veja dessa semana, ela tem aqui matéria de capa falando sobre esse assunto. Decisão do Conselho Federal de Medicina muda a conduta do médico brasileiro ao reconhecer a legitimidade do testamento vital, documento no qual os pacientes registram o tratamento que desejam receber quando a morte se aproxima. E aí, o que você acha, hein? Você deve ficar ligado nos aparelhos até 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos? Ou você deve desligar os aparelhos? Qual é a sua opinião? Por exemplo, o caso do Shaolin. Ficou 2 anos em coma e agora está voltando. E se ele tivesse desligado? E muitos casos de pessoas, que são a maioria, que ficam por muito tempo no leito e depois morrem. Qual é a sua opinião? Bom, eu vou dizer a minha opinião, mas se você quiser, escreva para mim. Meu e-mail está aí, olha. daniel@semprenatural.com.br. Mas eu vou dizer a minha opinião. A tecnologia na medicina cresceu demais. A ciência se multiplicou de um modo incrível. E isso já é profecia bíblica. Profecia de Daniel, há mais de 500 anos antes de Cristo, que a ciência, no fim dos tempos, iria se multiplicar. E num período aí de apenas menos de 200 anos, a ciência explodiu. Outro texto bíblico diz que nós temos que buscar a Deus em oração quando estamos doentes. Então, se a pessoa está doente e não sabe o que fazer, busque a Deus em oração. Deus vai te dar orientação. Mas desligar os aparelhos, não sou a favor. Ah, mas é que você não está na minha situação. Talvez você esteja pensando, realmente eu estou falando aqui com saúde, não é esse o meu caso no momento. Mas se lá na frente eu mudar de opinião, eu não sei. Mas hoje a minha opinião é que nós devemos usar os recursos da medicina. A tecnologia conseguiu grande avanço no atendimento a pessoas doentes. Um grande avanço em salvar vidas. E eu acho que essa tecnologia, esse suporte, deve ser usado até o último minuto. Deve segurar, deve-se ter esperança. E depois, Deus é que sabe. Fica aí uma pergunta, uma interrogação. Será que os recursos, a tecnologia que existe hoje na medicina, nós devemos usar até um limite ou usar até onde? Essa pergunta você vai responder. E desejamos que esse assunto leve você a refletir mais na sua saúde. Cuide da sua saúde enquanto você tem saúde, para não precisar ficar doente. Acesse a página da loja Sempre Natural no Facebook. Curta e participe das promoções. www.facebook.com/loja Sempre Natural.